Podcast Agora é a Hora. Um oferecimento Clínica Personal Físio e Fitofórmula. Há mais de 15 anos de excelência em fórmulas chinesas. Fitofórmula, sua opção confiável. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao episódio 60 do Agora é a Hora. Já chegamos no episódio 60. Eu tenho muito a te agradecer por acompanhar não só todos os episódios deste podcast, como também todos os meus vídeos aqui no canal, por estar comigo, por manter esse engajamento tão vivo aqui, curtindo, comentando, compartilhando. Muito obrigada. Chegamos aos 60 e hoje nós vamos falar de autoconhecimento e vamos falar de empreendedorismo também. Um autoconhecimento com a base principal, que é o desenvolvimento pessoal. Porque quando você se desenvolve e você se torna um empresário, a sua empresa, ela é o seu reflexo. A gente já falou muito sobre isso aqui. Então, eu trago para você hoje um especialista no assunto, que é o Anderson Zankin. Ele é especialista em personal branding, marca e marketing pessoal. Ele é palestrante, mentor, professor e também treinador. E eu tenho certeza que esse episódio vai muito contribuir não só para a sua vida empresarial, mas também para a sua vida pessoal. Muito obrigada, Anderson, pela tua participação. Eu que agradeço a oportunidade de estar com você, compartilhando o conteúdo aí com a sua audiência. Muito obrigada. Eu tenho certeza que vai ser, assim, um grande episódio, porque falar de profissão, falar de empresa, nós estamos falando de pessoas, né? A empresa, ela nada mais é do que um filho, uma filha de alguém. Exatamente. E o que eu vejo muito hoje nas pessoas, até com relação à saúde emocional, à saúde mental, é a frustração por não fazerem o que elas gostam. E por terem medo de empreender, porque elas não se conhecem. Né? Então elas não trabalharam um talento desde cedo, não desenvolveram, não conseguiram escolher uma profissão muitas vezes. E acabaram indo para uma área de CLT, que era o que tinha, muitas vezes porque a família já estava, indicou, as coisas foram acontecendo, né? E hoje elas seguem com muita frustração. Elas querem encontrar um propósito, elas correm atrás de propósito. É o que a gente vê hoje, isso só aumenta a ansiedade das pessoas. Então, quando a gente tem um profissional assim, que fala, né, sobre marketing, que fala sobre marca, que fala sobre desenvolvimento humano, linkando tudo, porque tudo está conectado, eu fico muito feliz. Por isso que eu quis trazê-lo aqui. Eu quero te agradecer. E eu vi uma postagem sua no seu perfil que você fala exatamente disso. Você fala de virada de chave, que é o propósito do programa, né? Agora é a hora. Você fala de transição de carreira. Então eu quero que você comece falando sobre isso. Como que uma pessoa que está infeliz no que ela faz pode criar coragem para fazer uma transição de carreira? Perfeito. A gente fala muito a respeito do planejamento. Tudo começa com um bom planejamento. Eu acredito que o autoconhecimento começa justamente trazendo pra gente onde eu estou agora, o que eu estou fazendo, o porquê eu faço. É muito importante a gente revisitar esse lugar de fala, se reconhecer nessa posição em que você está. Como você bem colocou no começo, eu queria até puxar ali um pouquinho, o que acontece muito hoje. Aliás, um dado que eu acabei de puxar, né, fresquinho, 68% das pessoas a partir dos 40, 42 anos, em diante até os 87, olha que loucura esse dado, eles têm esse desejo de fazer uma transição de carreira, justamente porque a gente começa a perceber que muito foi feito pelo pai, pela oportunidade, pela bolsa de estudos, mas não foi por um desejo genuíno, não foi por um propósito, uma missão de vida. Então chega um dado momento da sua vida que você começa a ter autoconhecimento, expansão de consciência, conhecimento, que hoje a internet trouxe muito para muitas pessoas, e aí você fala assim, desejo mudar. E o mudar começa com um planejamento. Né? Se olhando, se reconhecendo, entendendo quem é você e vendo se de fato essa transição é por um motivo genuíno por você ou por um hype, uma onda do momento, ou é só porque você quer ganhar dinheiro. Porque também acontece muito isso quando chegam pessoas até mim. Eu falo, eu acho que ainda tá querendo trabalhar uma mudança, mas na verdade não é pelo desejo genuíno da mudança, pelo propósito.
Sim. A pessoa, ela está buscando um propósito secundário, não é o primário. E você sabe que, estudando hoje neurociência, gente, eu pensei assim, eu falei, meu Deus, é por isso que muitas das vezes você toma uma decisão antes dos 25 anos equivocada, porque o córtex pré-frontal, que é a área do planejamento, é aquela área a área da razão, né? Sim. Ela não está formada ainda. Você é pura emoção, é o sistema límbico que está ali, ó, até os 25 anos. Eu entrei na faculdade com 17. Exato. Né, e eu fui levada para a faculdade de educação física porque eu tinha uma prima, ela é viva, graças a Deus, professora de educação física, e eu acompanhava ela nos jogos, e eu sempre gostei muito de fazer exercício, até falei no programa anterior, que é o meu hobby, eu sempre fui muito ativa. E aí eu fui para educação física, porque eu tive uma forte influência dela, né? E porque eu gostava muito de fazer exercício. Tanto é que depois que eu me formei, eu comecei a dar aula, amava aquilo, mas eu sabia que não era. Tu vê, ali eu já estava com os meus 21 anos, aí fui fazer uma pós-graduação em musculação, terminei com 23. Quando eu escolhi a fisioterapia, eu estava com 23 para 24 anos. Você vê, eu não fiquei na mesma profissão. Embora as duas, eu utilizo das duas até hoje, né? Elas se complementam muito. Perfeito. Mas hoje, fazendo uma análise, um processo de autoconhecimento das minhas escolhas e estudando como o cérebro funciona, eu entendo. Por isso que eu acredito que todo esse conhecimento que você está aqui hoje para passar para a gente, para falar sobre desenvolvimento pessoal e levar a pessoa para a parte empresarial, financeira, a nível tanto de carreira solo como profissional liberal ou como empresário, tem que acontecer nas escolas. Tem que acontecer, porque por mais que a criança ou adolescente não tenha esse córtex totalmente desenvolvido, ele é pura emoção, ele já tem que ter contato com isso. Exato. E aí ele chega em casa, vai ter um diálogo com os pais para fazer a melhor escolha. Aí eu fico imaginando, meu Deus, quantas pessoas começam uma universidade com 17 anos e depois se arrependem. Aí ficam com dó de largar. Porque pensa assim, poxa, mas eu fiquei 5 anos estudando direito, 6 de medicina, e eu vou largar tudo para fazer outra coisa. Aí passa uma vida de frustração, não atende bem, não se desenvolve, aí quer montar a própria clínica. Mas é uma clínica que não tem essência. Como que ele vai construir uma marca, um legado, se aquilo não tem ele ali? Porque nem ele sabe o que ele está fazendo ali. Né? Então, quando você presta esse tipo de consultoria, porque você faz isso, né? Sim. Como que você faz essa pessoa ter profundidade nesse autoconhecimento para você trazer clareza para ela? É através de um questionário? Na verdade, é através de conversas, né? A gente conversa com ele e faz ele se enxergar. Então, a gente utiliza, assim, práticas de coaching, né? Ferramenta do marketing mesmo, propriamente dito. E algumas ferramentas que foram desenvolvidas, inclusive, para o personal branding, né? Que é a minha área, né, mais efetiva. E aí a gente vai trabalhando essas vontades, esses desejos. Na psicanálise, que a gente acaba utilizando como base, porque eu sou estudante, ainda estou há 2 anos aí, ainda tem um tempinho, né? São 3 anos e meio de formação. Mas o que a gente aprende já no começo, sobre a nossa infância, que é, acredito que um dado muito importante. Quando você pensa quanto criança, o que você gostava de fazer? Qual era a sua brincadeira predileta? Se você buscar lá na raiz, e aí psicanaliticamente, a gente consegue fazer uma alusão com a atividade que você desenvolve hoje, ou com a atividade que você gostaria de desenvolver. É natural, né? Então, quando a primeira pergunta que eu faço, o que você gostava de fazer quando era criança? Né? Qual era a sua brincadeira favorita? E ali a gente começa a traçar uma anamnese em cima do questionário, né? E de ferramentas. E aí você vai trazendo uma profundidade para essa pessoa, né? Exato. E isso é tão sério, gente, que olha só, hoje a gente sabe, né, que o que faz uma empresa sobreviver é venda. Então, por mais que você tenha toda uma gestão muito bem feita, muito alinhada, você treine o seu time, se a venda não acontece, a empresa não sobrevive. Então, só que para você vender, você precisa aparecer. E a gente tem a internet, né? Que é na minha época, eu tinha que contratar programa de televisão para me entrevistar, para que eu fosse entrevistada e falasse da minha clínica, do meu trabalho, isso há 16 anos atrás.
Hoje não, né? Hoje a gente tem o YouTube, nós temos as redes sociais, né? Temos os vídeos, e eu vejo muitas pessoas travadas com a comunicação. Ela não consegue falar o que ela faz, por que que ela faz. Ela não consegue expor como que ela resolve o teu problema. Exatamente. Por quê? Porque ela não tem esse desenvolvimento, né, de autoconhecimento, de profundidade, para que ela consiga expor isso. E o marketing é o que faz a empresa vender. Então, uma empresa que não se adequou a essa evolução, né, que é o marketing digital, eu falo, não é porque eu trabalho, que a minha clínica, ela é uma clínica que trabalha com saúde, com fisioterapia, que eu não vou estudar marketing digital. Eu vou em vários eventos de marketing digital, eu compro cursos online. Por quê? Porque o marketing digital, ele vai posicionar a minha empresa a ser vista, né? Então, eu acho que tem ainda muitas empresas, muitos empresários que não estão nesse patamar de estudar marketing, de contratar um mentor para desenvolver essa pessoa de maneira tão profunda dela mesma, isso refletir na empresa. Eu acho que ainda falta muito conhecimento do quanto que o marketing digital é importante para o desenvolvimento não só da empresa, como também do profissional autônomo, para ele conseguir expor o trabalho dele. E aí ele vai falar que o mercado está ruim. Né, Anderson? Ah, mas está ruim. Não, mas você aparece? Porque desde a época do meu avô que eu escutava assim, não, quem não é visto não é lembrado. Exato. Né? Então, para o teu cliente saber o que você faz, você precisa falar o que você faz. E tem estratégias, né, para a gente conseguir... eu falo que hoje a moeda mais valiosa é a atenção das pessoas, né? E eu vejo muito marketing digital isso. É você saber prender a atenção das pessoas. Então, você acredita que falta esse conhecimento para o líder, para o empresário, para quem está à frente do marketing da empresa, saber como prender a atenção das pessoas, saber posicionar a empresa para que ela consiga vender mais? Eu acredito que é um conjunto de fatores que fazem com que não aconteça da maneira como deveria, né? Eu costumo dizer que pessoas compram de pessoas. O marketing digital, a rede social, ela está ali para conectar através de histórias. A gente passou por uma fase muito grande do conteúdo pelo conteúdo. Hoje em dia não é só isso, é a sua experiência. Não é só o que você faz, mas é a sua experiência e o como você resolve determinados problemas para que eu possa me conectar com você. Então, eu acredito muito no marketing digital, mas eu também acredito muito nas relações, né? No que você é fora também das câmeras hoje ditas como os stories ou reels. Você tem uma vida, né? E eu acho que você manter isso é que faz a sua identidade, né? A sua reputação ser valorizada. Quando a gente fala num desenvolvimento de transição de carreira, igual a gente estava trazendo aqui, você trabalha numa consultoria ou numa mentoria, o personal branding, que é a gestão da sua marca pessoal, a gente vai do autoconhecimento, a gente vai trabalhar o seu propósito, a gente vai trabalhar a sua performance, nós vamos falar sobre pessoas, nós vamos trabalhar o marketing digital como uma ferramenta do marketing pessoal. É só um detalhe para você promover o seu negócio. Mas se você não sabe, de fato, quem você é, o que você faz e para quem faz, de nada adianta você ligar a câmera e sair gravando, né? Qual é o seu objetivo com tudo isso? Porque se você não tem o que falar, é melhor ficar calado e estudar para poder falar a respeito, né? Então, eu vejo muito dessa maneira. E quando se fala em empresas, eu acho que o grande pecado está sendo justamente fazer por fazer, né? Sem ter realmente um estudo, um planejamento, um branding, né? E só estão querendo surfar na hype, como eu coloquei aqui, né? De, o que tá no momento, qual é a trend? E você só vai fazer para aparecer. E aí, o marketing digital, ele vai ficar banalizado. E você não consegue passar uma essência ali, né? Não é genuíno. E as pessoas percebem. Exato. A verdade, ela sempre aparece nas atitudes daquilo que você está colocando, daquilo que você está fazendo, né? Então, quando eu vejo você falando sobre essas coisas, né, do seu universo, brilha seu olho. A sua voz, dá para perceber musicalidade nela. E a gente percebe, quando chega alguém até mim, eu sei o que está acontecendo, né? Vem casos muito de empresas que passou pela sucessão familiar e que a pessoa não está onde ela gostaria de estar.
É o pai que queria que ela estivesse ali, é a mãe, é o avô, é para dar o orgulho. E essa pessoa, ela vai ser infeliz. Isso acontece, se repete num casamento, nas relações interpessoais, na vida dela. Ela tá sempre aceitando do outro. E quando ela se liberta, que é aquele dado que a gente começou o bate-papo, que é ali a partir dos 40 e poucos anos, a pessoa se liberta e ela fala, agora eu vou fazer por mim, né? É mais ou menos isso. E é bem nessa idade mesmo, né? É bem nessa idade, porque é onde a gente atinge, eu acho que a fase da maturidade, do autoconhecimento. Você percebe? Eu falo muito sobre a faixa. Eu, acredite ou não, as pessoas que mais me procuram são acima dos 50. Acima Elas dos estão 50, porque elas querem talvez ter esse olhar mais jovem, que eu tenho 37, né? Essa minha expertise aí de 12 anos no marketing, tanto tempo dentro de televisão, e ele fala, não, ele sabe. E aí, todo o estudo que eu faço em cima disso. E aí eu ajudo essa transição de carreira, mas não só de carreira, mas de vida, né? Para entender para onde essa pessoa tá querendo caminhar, né? Ou se é ilusão, porque a rede social também ela traz uma grande ilusão, né? Todo mundo é muito bom, todo mundo é artista, todo mundo sabe. Na verdade é só um recorte, é muito pequeno, né? A profundidade ela acontece num todo, né? Eu quero ver essa pessoa falando, eu quero ver essa pessoa atendendo, o que essa pessoa realmente entrega, né? Tem pessoas e pessoas, né? Porque agora as redes sociais, elas trazem muita comparação. Total. E a gente não pode esquecer que o que a gente está vendo ali, você não sabe dos bastidores da pessoa, né? Então você não pode se comparar, porque se você fizer isso, você não vai ser bem-sucedido, você vai se frustrar cada vez mais e você não vai conseguir se desenvolver, né? E quando você começa esse trabalho com a pessoa, mas uma pessoa, um empresário que já tem a empresa. Vamos lá, ele não passou pelo processo de autoconhecimento, ele montou uma empresa porque ele ouviu várias pessoas, olha, dá esse nome, né? Faz assim, e ele foi levando e ele foi lá, criou, ele foi muitas vezes por um propósito secundário, que não era o primário, até porque ele não tinha autoconhecimento, mas para ganhar dinheiro, né? Pela margem, enfim, né? Como que você faz essa engenharia reversa depois que ele já tem um nome, já tem uma marca, já está com a empresa aberta, mas ele não está feliz? Como que você volta? A gente faz o processo quanto marketing aí em si, né, não o marketing pessoal, a gente faz o rebrand da marca, né, a gente conversa sobre esse produto que ele está ofertando, como ele está fazendo, e é muito normal, e a gente mostra exemplos de outras grandes empresas que passaram por isso, né, e é muito natural. Vamos pegar aí o caso, por exemplo, das emissoras de TV que foram detentoras da mídia por muitos anos, né, de repente eles se viram o quê? Com os streamings. Eles tiveram que adaptar o negócio deles. Isso. E de que maneira que eles fizeram isso? Então, é olhar para o seu negócio, ver em que fase que ele está, né, o que está te incomodando, analisar e fazer uma mudança, seja ela logo, slogan, seja reolhar, que é uma coisa muito importante, a missão, a visão, os valores dessa empresa, né, o que de fato a gente entrega, qual o valor, qual é a persona, que isso também as pessoas não sabem, quem vende para todo mundo não vende para ninguém, é muito importante olhar. Então tudo isso é revisitado, né, através de um passo a passo que a gente vai fazendo no trabalho para que ela possa se sentir segura, né, disso. Aí muitas pessoas falam assim, então quer dizer que um empresário que monta um negócio só pelo dinheiro, ele não vai ter sucesso? Não é isso que eu quero dizer. Muito pelo contrário. Se ele é um empresário e ele gosta do ato de empreender e o propósito dele é gestar e ter uma empresa, negócios, ele vai vender coco, vai vender caneta, ele vai, né, Silvio Santos tá aí, né, a história maravilhosa do Silvio, né, começou com caneta, olha onde, né, ele finalizou a história linda dele. Então, se está no propósito dele, mas não é para todo mundo, isso também eu gostaria de deixar muito claro. O empreender, né, o ser empresário, não é muitas vezes para todo mundo. E a gente tem, às vezes, esse olhar muito quase que julgativo. Você tem que. A pessoa tem que olhar para ela e ver se ela quer. Né? Mais uma vez, numa transição de carreira, na família, sucessão, a gente olha e fala assim, meu Deus, ela só queria vender. E o pai quer que ela lidere a equipe. Ela queria ser, ela é uma boa vendedora, né? As pequenas empresas, trazendo para uma realidade micro, às vezes tem um bom vendedor e fala, agora tu é o gerente, porque tu é muito bom vendedor. Não, e aí acaba, porque ele tem como propósito e ama vender. Então, é olhar para tudo isso. Olha onde a gente foi parar, doutora, na conversa. Mas é isso mesmo, até porque eu posso dar como meu exemplo. Eu sou essa pessoa. Eu amo vender e também amo atender. Amo as duas coisas, até porque a parte da venda é comigo, o marketing todo sempre foi, mas eu também atendo. Então, esses anos todos eu sempre fui operacional
e ao mesmo tempo tinha que ser gestora. Vários pratos sendo segurados. E agora eu tô com 42 anos e eu comecei a segurar esses pratos com 26. E os pratos só aumentavam. Aí o que acontece? Você dá um basta, você bate na mesa e fala, chega, não dá. Ou eu mudo essa realidade, começo a delegar, contrato pessoas para me ajudar, contrato uma pessoa que olha a minha empresa de fora, né? E me ajuda a preencher todos os buracos com as pessoas certas, fazendo uma análise comportamental desse time, treinando esse time, foi isso que eu fiz. E aí o time se conhece. Eu já sei, bom, ela se dá muito bem nisso que ela faz, porque ela tem esse comportamento. Isso faz o coração dela cantar. Aí tu para de cobrar. Já a outra não dá. E é por isso que eu batia de frente com aquela pessoa que está ocupando uma posição que não faz parte do comportamento dela. E o meu, veja, como a líder, né? Todos os pratos, fazendo tudo. E não é porque você gosta de atender e gosta de vender que você tem que ser as duas coisas. Não dá para ser as duas coisas. E tá tudo bem. Exato. E a gente tem que começar a se adequar à nova realidade, né? E saber ouvir. Quando você fala de várias marcas que tiveram que se adaptar ao mercado. Eu acho que é isso mesmo. A gente não pode mais ficar dando murro em ponta de faca como empresário. A gente tem que escutar outros profissionais, estudar marketing digital e ter um processo de autoconhecimento. Porque se a empresa vai bem, a culpa é sua. Se ela vai mal, a culpa também é sua. Não perfeito. É? Gente, isso é fato. Então é saber reconhecer e parar de ficar colocando a culpa nos colaboradores e entender quem são esses colaboradores. Porque você tem colaboradores que são pessoas, que sentem como você. Então, o empresário que não entende isso hoje, o profissional autônomo que não entende isso hoje, cara, ele tá perdido. Aí ele vai chegar com 50 anos com depressão. Porque ele vai falar, eu não sei onde eu tô, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, eu não ganho dinheiro, né? Porque tá tudo uma bagunça, né? Então, acho que a gente tem que... o programa traz isso, né? O autoconhecimento. E, né, olha, Anderson, o autoconhecimento, ele é tão transformador que ele se reverbera em todas as áreas da vida, né? Todas as áreas da vida. E quando você mexe em uma coisa, todas as outras começam a acontecer, né? Quando alguém chega numa mentoria comigo, é muito especial as falas, sempre assim, nossa, mudou isso agora. Nossa, mudou meu relacionamento. Eu falo, não foi a mentoria, foi você. Você se reconheceu, você se encontrou, se empoderou, se colocou no lugar de fala. Então o outro te percebe de outra maneira, a sua equipe te percebe de outra maneira. Nossa, adorei a sua fala, eu tava aqui sorrindo assim, porque é muito difícil chegar nesse nível de maturidade e entendimento na maioria dos empresários. Porque justamente você é uma profissional técnica, você estudou, tudo que você estudou colocou em prática. Mas não necessariamente você estudou para ser gestora, líder e cuidar de RH, jurídico, contábil, tem contratos, enfim, tanta burocracia, né? A gente aprende muito isso, eu até perguntei se eu podia falar sobre o Kiron, né? Que é uma escola de negócios das áreas da escola de negócios. É um programa que acontece aqui em Santos. E eles... E você é especialista, Kiron. Isso, eu sou especialista em marketing lá dentro. E lá somos diversos especialistas e a coordenação, com o Michel, tem esse desenvolvimento. Então, a gente acredita... A filosofia que você emprega, o empresário, ele entra com diversos problemas técnicos, onde ele vai aprender ferramentas, vai ter um acompanhamento, mas a base é a psicanálise. A transformação é intra para modificá-lo, para ele mudar o ambiente, porque senão não acontece. Então esse é o grande segredo da coisa. E aí você começa a ter um relacionamento diferenciado. E uma coisa interessante que você trouxe é equilibrar pratos. Lá a gente aprende sobre Bandura, né, que vem da linha do Albert Bandura, que é o quê? A arte de bandurar, ou seja, modelar, ensinar alguém a fazer o que você faz, como você faz ou como você quer que seja feito. Sim. E aí você começa a olhar de fora como uma consultora do seu negócio, da sua empresa, e não mais como um ativo. A gente percebe muito isso no profissional liberal. E sabe qual é o principal que me chega? Dentistas. Olha que loucura. Ele estudou odonto para cuidar de boca. E de repente ele se vê na necessidade até financeira de abrir uma clínica. Mas ele não estudou para ser gestor. O arquiteto, né? Eu trabalho com a Rede Conceito, né? Eu sou diretor de marketing da Rede Conceito. Então eu lido com muitos arquitetos.
eu vejo a mesma questão. Enquanto ele tá ali solo, ele vai com uma carreira. Quando ele abre o escritório, começam os problemas. Justamente porque ele não sabe gestar, ele não sabe como lidar com tanta burocracia. E aí começa a entrar nessa questão. É o que eu quero, é o que eu tô fazendo, eu faço porque precisa, cadê o amor, cadê o propósito? E aí vem toda uma passei questão. por tudo isso. Você passou? Passei. Que bom que passou, né? Eu falo que a parte de gestão, ninguém me ensinou, foi na raça. Eu fui... muito bem sobre. Tô impressionado. Foi, esses anos todos sozinha. Agora que eu tenho, né, um gestor, que ele tem formação lá no Kiron, que é o Lauro Alves, e ele pegou o meu time, a minha empresa, já tem 2 meses. Nós já tivemos treinamento, ele me passou todo o perfil comportamental do meu time, eu fiz o meu. Então, assim, eu sou outra líder lá hoje. Hoje eu olho para elas, eu sei exatamente. Você tá na arquibancada, não é? Como eu estudei PNL, isso fez toda a diferença. Fantástico. Hoje eu estudo especialidade em neurociência. Já trago toda essa bagagem da parte integrativa da medicina chinesa. Então, isso tá me ajudando muito. Agora, a parte de números, de gestão, nem eu sei como eu consegui. Foi Deus, né? E Deus na minha vida. Porque Deus eu não estudei isso. Porque eu... atendendo, e quando eu não... Porque assim, quando eu tô atendendo, é muito operacional. Eu não consigo sentar para ver uma planilha, para ver todas as contas que têm que ser pagas. Sim. Então assim, quando eu tô ali, eu tô gravando vídeo para poder a clínica vender. Sim. Já tô pensando em criativo para fazer a parte de tráfego, isso e aquilo. Sim. Postagens. E tô atendendo. Né, consulta, avaliação, tem elas ali junto comigo. Então, assim, são várias coisas ao mesmo tempo. Quando eu não estou ali, aí eu vou ver essa parte. Isso é muito cansativo. Chega uma hora que você fala assim, meu, para, não dá. A cada 2 meses, eu acho que a minha válvula de escape é assim, a cada 2 meses eu preciso sair um final de semana. Né? E o bom, quando você fala assim, do dentista e tal, você treinar as pessoas, você saber delegar e treinar, isso faz toda a diferença, porque a parte técnica, elas sempre aprenderam comigo, elas atendem comigo. Então, quando eu saio, eu tô sossegada. Exato. Porque eu sei que os meus clientes estão em boas mãos. E eu vejo que tem muito profissional que quer guardar o conhecimento. Ele tem um estagiário, ele não quer ensinar. Ele tem alguém ali que está recém-formado, ele não quer ensinar, porque ele tem... Eu já ouvi isso. Mas... se ela sair daqui, e daí? Ela vai se desenvolver. Não, mas ela não corre o risco de levar os clientes. Eu escuto isso, eu falo assim, mas tem cliente para todo mundo. Aí vem a crença da escassez. Aí olha como a gente volta para o interno. É uma pessoa que tem um vazio tão grande, uma rejeição tão grande, que vem de lá de trás, que tem medo de passar o conhecimento, porque acha que o cliente vai embora. E ele não tem autoconfiança. Porque ele acha... E o cliente... Não é que o cliente é meu. Não. Né? E tem cliente para todo mundo. Isso. Não é? E eu acho que... Nossa, fantástico isso. Eu acredito que as pessoas, elas começam a olhar, hoje em dia, mais do que nunca, com outro olhar para isso. No sentido de que, realmente, se não for comigo, vai ser com o outro. E se não for comigo aprender, vai aprender com o outro, e vai abrir, vai pegar meu cliente, porque tem o cliente para todo mundo. Tem um cliente que é para você, tem cliente que vai ser para a pessoa que passou por você. Agora, tem um processo muito legal que a gente trabalha, que é o alinhamento de marcas. O fortalecimento do CNPJ com o CPF da sua equipe. Porque se a sua equipe ela não se sentir parte do crescimento desse CNPJ, ela não vai fazer acontecer. É muito importante ela olhar e se enxergar fazendo parte daquele todo. E aí você começa a ter colaboradores, equipe que jogue realmente no seu time junto com você. E entenda que o propósito dela talvez não seja empreender, seja ganhar junto com a empresa que ela está trabalhando. Com a empresa que ela está trabalhando. E esse é um trabalho difícil, porque às vezes ele está ali olhando e falando, eu quero, mas ele não sabe o caminho para chegar naquilo, e ele nem imagina o quão tortuoso é, e se ele vai ter capacidade, e se ele quer pagar o preço, porque é um alto preço. Muito. Então todo mundo quer, mas ninguém quer passar pelo processo. Então é muito complicado. Lá no Kiron também a gente tem o Orion, por exemplo. O Orion é um programa de gestão para líderes. Então você dá todo o processo para esse líder, ele aprender
como administrar, gerir e ajudar a empresa. Mas ele tem que estar muito ciente de que ele faz parte daquele processo e que ele é tão importante quanto o dono. Porque empreender exige muito equilíbrio emocional, exige muita resiliência, exige muito processo, exige muita dedicação. E resiliência mesmo, eu vejo assim. Você tem que desenvolver. Por isso que eu falo que não é para todo mundo. Não. Então, tá tudo bem. Se você quer ser um gerente, você é feliz como gerente. Você não vai ser feliz. Aí a pessoa acha que tem que empreender. Aí quebra. Aí é pior. Então, por isso que é muito importante esse Eu já vi autoconhecimento. muitos empresários que dão a oportunidade para os seus gerentes. Fala, você vai ser meu sócio. Abre uma unidade, fala, Sim. você vai tomar conta. E o não negócio não vai. E tá tudo bem se você entender que aquele não é o lugar dele. E pode acontecer, de fato, de você colocar e ir muito bem, obrigado. Mas precisa ter esse olhar. Precisa ter um profissional por trás validando isso e entendendo. Por isso que é tão importante. Mais uma vez, a gente cai no autoconhecimento. Sempre Que cai Lucas no falou, autoconhecimento. sempre cai no Eu autoconhecimento. falo isso em todos os episódios. E eu falo que empreender não é para amadores, até a Lara falou isso aqui. E é verdade, amadores no sentido da pessoa não desenvolver o lado resiliente dela. Porque trabalhar a tua resiliência é literalmente não ter zona de conforto. É você aprender a se blindar contra o ambiente. É colocar a tua fé em prova todos os dias. Porque você vive um dia de cada vez. Você tem que aprender a focar na solução, nunca no problema, porque senão a empresa vai afundar contigo, porque tu vai levar a empresa para o fundo do poço, o barco vai afundar. Se focar no problema, acabou, porque você não vai ter saúde emocional, você vai parar de dormir, você vai explodir com o colaborador, você vai gravar um vídeo para falar da empresa, você vai mostrar isso no vídeo, as ideias não vão vir, você vai atender mal, você vai liderar mal. Então, é focar, é a lanterna na solução. E se blindar contra o ambiente. Não importa que, porque esse mês o faturamento, nossa, tu tá ali plena. E treinar a fé. Falar assim, não, amanhã é outro dia. O que eu posso fazer hoje para reverter isso aqui? E a fé é isso, é ser otimista, né? E você também, lógico, buscar ajuda. Porque você não vai resolver tudo sozinho. Hoje eu entendo. Mas eu precisei passar por todo um processo. E esse processo nunca vai acabar. Não. Nunca vai acabar. E agora eu tenho um planejamento do meu time cada vez crescer mais, se desenvolver. Por quê? Engraçado quando a gente fala de transição de carreira. Eu amo atender, mas eu descobri hoje, com 42 anos, que o que eu amo mais é ensinar. Uau. Então eu abri agora uma nova empresa, chama Instituto Personal Físico, que é a minha escola de cursos digital. E, gente, veja, eu já fazia isso muito. Quando eu pego todos os meus vídeos, as primeiras entrevistas, 2010, não era uma entrevista, eu estava dando uma aula, né? E hoje eu vejo assim, e aí você fala, olha aquela criança lá, o que ela gostava de brincar? Eu gostava de brincar de falar, de contar história. Você dava aulinha? De te ensinar, dava aulinha. Eu era professora. Eu era professora. Era professora. Sabe? Eu tenho o prazer de te fazer me entender. Por isso que eu amo comunicação, porque eu falo que comunicação é como eu falo, como que eu transmito a mensagem. Porque as pessoas têm que me entender. E no meu canal do YouTube as pessoas falam, isso não é um vídeo, isso é uma aula, são os comentários. Vídeos antigos até. Sim. E você vê, eu estava no inconsciente. Eu sempre fiz isso, mas eu não percebia. Por quê? Porque lá no começo da minha vida eu fui levada para essas profissões. Até inclusive a fisioterapia foi muita influência dos meus pais. Já quando eu fazia educação física, a minha mãe falava muito, faz fisioterapia, não faz educação física, aquilo ficou. E eu acabei indo, olha que coisa. E eu acabei indo, não me arrependo, porque eu vejo como uma missão. E isso me trouxe bagagem e conhecimento para ensinar agora outros profissionais. E você vê, às vezes eu me vejo lá com as meninas, estagiárias minhas, eu começo a explicar, é como se o tempo parasse, eu entro em flow. Isso. Gente, eu entro em flow. Então, assim, tá na hora de fazer uma transição de carreira. Exatamente. Né? Só que eu tô me planejando para isso. Isso. Contratei um especialista, o time tá passando em treinamento. Então não é que você vai fazer assim, vou mudar. E existem dois tipos de transição de carreira que é muito interessante. Existe aquela que é uma virada 360, ou seja, você tá na área da saúde e você quer ir para a área da arquitetura, por exemplo. Ela realmente descobre que ela não quer mais estar naquele nicho.
ok, é um Sim. processo um pouco mais árduo. Naquele universo, Naquele né? universo. Aí vai exigir um pouquinho mais. Agora, se você tá dentro de um universo e você quer trazer novidades, porque às vezes é cansativo fazer a mesma coisa. Você olha para suas competências, seus dons, seus talentos. Eu costumo dizer sobre o olhar para sua marca integrada, que é uma combinação de tudo o que te circunda para você olhar e falar assim, eu posso fazer as duas coisas. Fazer as três coisas. Eu sempre olho para algumas marcas que são representativas do nosso mercado, vamos colocar assim, né? Vamos pegar um nome popular, Anitta, por exemplo, a cantora Anitta. Ela não é só cantora. Não. Ela tem diversos outros negócios. Então, ela utiliza as suas multipotências, mas sempre com o seu viés artístico, com o seu olhar, com a sua marca pessoal. Roberto Justus, que para mim é um ícone, é um grande empresário. A grande maioria o conhece como apresentador de televisão. Mas ele é sócio de diversas empresas, porque está na natureza dele empreender. E ele empreende também com ele mesmo, fazendo dele uma marca e ganhando dinheiro com ele. Que na minha visão, na minha estratégia, todo mundo deixa dinheiro na mesa quando não trabalha com a sua própria marca. Porque todo mundo tem algo a oferecer, tem algo a ensinar. As oportunidades, elas ficam. Né? Eu tenho agora um workshop, fazendo jabá aqui do meu workshop. Lógico. Agora em novembro, de marketing pessoal para se autopromover. Porque eu entendo que todo mundo vende. Nós estamos a todo momento vendendo algo. Sim, A gente acorda já vendendo algo. Quando você se veste, quando você fala, quando você se comunica, você entra na rede social, você tá com as pessoas, tudo é venda. É o tempo todo. Mas se você não fizer da maneira intencional, você está deixando dinheiro na mesa. Então o workshop ele vai trazer justamente isso. Como ser intencional nessa minha autopromoção de venda. Como eu posso ser, por exemplo, uma empresária do ramo da saúde, né, da físio, mas também articular as aulas, eu quero palestrar, eu tenho um programa de podcast, eu comercializo isso. Como eu vou fazer tudo isso? Então é a arte de se vender, né? E eu acho que quando você faz isso de maneira intencional, as coisas começam a dar certo. Sim. Não acredite que é acaso. O workshop, ele vai ser online ou presencial? Presencial aqui em demais. Santos. Onde? Fala pra gente, eu vou. Vai ser no Eu já estou convidada? Já está convidada. Mais informações eu dou pra vocês. A gente só tá fechando o local, mas... O local, perfeito. Deve ser ali no Corporate. E eu falo tanto isso aqui, né? Seja de propósito. Eu falo, quando você vira a chave, que você desperta, sai de um piloto automático, né, se conhecendo, entendendo como você funciona, você passa a fazer tudo de maneira proposital. Exato. E a venda só acontece se ela for proposital. É que a gente tem muitas crenças, né, limitantes de que vender é errado. Esse vendedor, ela quer vender. Tá, mas como que você sobrevive se não vender? Todo mundo precisa vender. Quais são as empresas que empregam pessoas, né? Eu falo muito isso. Se essa empresa não vender, como que ela vai sustentar esses funcionários que têm famílias? Quantas pessoas estão por trás desses funcionários? Olha as crenças, né? É que às vezes as pessoas não pensam, elas não refletem sobre isso, mas é muito incrível essa sua visão. Nós estamos nos vendendo, mas por trás da minha marca pessoal existem outras. Existe uma equipe que trabalha comigo, eu não trabalho sozinho. Universo. Exato, e essas pessoas também dependem da venda que eu faço. Né? Então agora eu estou lançando um livro, vai ter venda, mas quantas pessoas estão também, vão se sustentar desse livro, desse workshop, dessa aula, dessa palestra, desse treinamento, ou do seu trabalho, né, colocando, mas as pessoas elas não pensam, elas acham só que você está querendo se vender, e de fato eu preciso me mostrar para que alguém compre, que vá mudar a vida dessa pessoa, né, e seja algo genuíno também, né. E ela não entende que ela agindo assim, ela vai estar cada vez mais na escassez, porque o universo é uma energia de troca. Tudo é troca, o dinheiro é uma moeda de troca. Então, se eu quero ganhar dinheiro, mas eu não quero gastar o meu dinheiro numa empresa, mas você tem que vir na minha empresa gastar. Exato. Mas eu não compro de ti porque eu quero economizar. Não, a gente também tem que economizar, isso é gestão. Sim. Mas a gente não pode ser assim, escasso. Exato. Total, né? E ter essa crença de que, fulano só quer se vender. Quer ver que no final vai ter uma venda? Sim. E o exercício que eu faço para essa pessoa é o seguinte, se olha, quando você tiver esse pensamento de, ele só quer se vender, olhe para sua vida. E olhe se você não está com o desejo de fazer o que ele faz e você tem as suas crenças, seus medos, suas travas. Normalmente é isso que acontece. E muitas vezes essa pessoa que fala da outra, ela tá com a vida tão estagnada que é só o que ela consegue fazer. É que ela queria fazer o que o outro tá fazendo. Exato, exatamente. Normalmente é isso. O outro tem o que ela não tem, né?
E aí muitas vezes... Ou tem o que ela tem também. Exato, e a coragem. Muitas vezes a coragem de se pôr para vender, né? Quando eu pego muita gente, eu não sei vender. Fala assim, sabe sim. Sabe sim. Aí eu falo, como? Eu falei, você é casada? Sou. Como você conheceu seu marido? Tá. Falei assim, você se vendeu. Você com certeza passou na fila de um monte de menina que também estava se vendendo. É isso aí. Verdade, eu me vendi. E aí, não é uma venda pejorativa, é se mostrar, é se autopromover de uma maneira bacana. Você foi escolhida. Eu, como falo dentro da minha filosofia do meu trabalho, todos somos uma marca. Todo mundo tem uma marca, né? Você é de marca. A sua marca, ela nasceu a minha 1987, a sua nasceu em 1900 e alguma coisa. Tá, legal. Então eu nasci. Ali começa toda uma construção e depois a gente começa a virar o quê? Produto. O produto é exatamente aquilo que a gente pode ofertar. Qual é o rótulo desse produto? Então eu, quando olho para as pessoas, eu imagino, e eu também me coloco, num grande supermercado. E todos nós estamos em prateleiras. Na prateleira. A minha é a prateleira da comunicação, a sua a prateleira da saúde. E aí fala, mas por que eu vou na doutora X, ou vou na doutora Y, ou vou... Por que eu vou? Aí é a maneira como você está construindo a sua imagem, a sua identidade e como você tem trabalhado a sua reputação. É isso aí. E quando a gente fala de transição de carreira, de propósito, né, de plenitude, de preenchimento, muita gente não busca isso e vive frustrado e vive infeliz. Por quê? Tudo a gente volta para a crença. A mesma crença de falar que vender errado, tem a crença de que se eu sou fisioterapeuta, eu só posso ser fisioterapeuta. No Brasil isso é difícil, ser mais hein? nada. Nossa, mas o que ela tá falando? Mas o que ela tá estudando isso? Se ela, entendeu? Por isso que agora essa visão integrativa tá sendo tão importante. Para as pessoas se desenvolverem, e o autoconhecimento. Porque nós somos barra. Eu sou mãe, né? Gente, eu posso ser o que eu quiser. Exato. Eu falo que é a árvore genealógica da profissão, né? Tu se formou em quê? Eu fui comunicação social, Você jornalismo. É uma profissão. Exato. Dali eu fui pro marketing. Do marketing eu consegui desenvolver. Eu sou professor da Exanc, eu sou gestor da Rede Conceito em marketing, diretor de marketing. Eu dou palestras, treinamentos, workshops. Então não quer dizer que eu sou escritor. Então eu não sou o escritor. Eu não sou o palestrante. Eu não sou o mentor. Eu sou um conjunto de todas as habilidades que me circundam baseados na minha área de estudo. E o que eu fiz? Agora, se hoje eu quiser começar a falar de fisioterapia, como você, eu vou estudar. Exatamente. E aí você é um cara do marketing, fisioterapeuta. Aí tem que ver se faz sentido com você. Sim. Que é onde eu falo, tomem cuidado com a internet e com a onda. Porque ela vai passar. Aí quando a gente fala na onda do empreendedorismo, você lembra aquela época começaram a abrir paleta mexicana em toda esquina? Eu lembro. Você lembra disso? Lembro. É sobre isso que eu tô falando. Quando você falou do marketing digital, eu fiquei meio assim, sabe? Agora que a gente vai se abrindo. Por quê? Todo mundo agora dá aula de marketing digital. Todo mundo fala de marketing digital. Virou uma carne de vaca, assim como o coach. Foi banalizado as ferramentas de coach. E coitado do bom profissional que faz isso com maestria para aqueles que, na verdade, o que a gente percebe cada vez mais, e eu não sei se eu ainda tenho uma dúvida sobre tal do 80-20. Sim. Esforça-se 20 e ganha 80 do seu tempo. Eu acho que as pessoas elas estão querendo ir pro caminho mais fácil. Elas estão querendo ganhar dinheiro sem trabalhar. E eu acho que esse está sendo o grande problema atual da humanidade. Tá? Porque eles querem viver, eles querem curtir, eu acho isso incrível. Mas eles precisam lembrar, nós precisamos lembrar que precisa estudar muito. Muito. Eu, por exemplo... Para ter profundidade. Com certeza. Eu não sei dizer quantos livros eu li esse ano, mas eu acordo antes do horário de atendimento para poder ler livro com tranquilidade, porque eu tenho ansiedade com o WhatsApp. Então eu sei desse meu problema. Então eu acordo 5h30 para ler um livro, por exemplo. Se eu estou focado no hiperfoco de alguma coisa, eu tenho que terminar esse livro, eu vou ler. Porque eu vou dar uma palestra, vou dar um treinamento, eu quero saber as novidades daquele autor. E aí eu tenho que ler ele bem cedo. Quantas pessoas estão dispostas a fazer isso? 3% da população investe em educação. Isso é um dado. Entende? Quantas pós eu já fiz, quantas MBA, quantos cursos, quantas formações você tem, quantas... Nossa, né, nós aqui trabalhando, e quantas pessoas que estão nos ouvindo. E não vem falar, e me desculpa, que é falta de oportunidade. Porque a internet, ela trouxe oportunidade. E eu dou uma lista, pode me procurar no Instagram, de faculdades que dão cursos de graça. Inclusive a PUC, por exemplo. A PUC é uma faculdade maravilhosa, uma universidade. Ela tem curso gratuito. E aí? Harvard tem cursos gratuitos? Sim. E aí?
Na verdade não faz porque não quer. Porque não quer. Porque está na sua zona de conforto. Exatamente. Aí fala assim, não tenho dinheiro. Tá, mas você tem um celular. Se ele quebrar hoje, você compra outro. Tem celular, amanhã. tem internet. Porque se você tem tempo pra ver o Instagram, você tem tempo pra ver pra ler um livro. pra ler um livro, você consegue. Desculpa, então só não faz de fato quem não quer. A oportunidade de sim, de fato, eu consigo ver que ela é mais pra uns, menos pra outros, está tudo bem. Mas não vem falar que não dá pra começar de algum lugar, porque dá. E não sim. importa a idade, né? Não. Porque sempre quem quer vai dar um jeito, né? De conseguir aquilo, de correr atrás. E quem não quer vai arrumar uma desculpa. É que tem que viver o processo. E é doloroso. E é doloroso. E não estou dizendo que é fácil, muito pelo contrário. É difícil, é cansativo, mas o que eu posso dizer, vale a pena. Vale. É plantar, né, Anderson? Se você plantar mamão, você vai colher mamão. Agora, se você não plantar nada, o que você vai colher se você não plantou? Sim. Não tem como. E eu me reconheço, viu? Eu sou um cara que cuido muito da mente, mas eu vou ser sincero, eu não cuido do corpo. Eu sei dos riscos que eu estou correndo. E eu olho para pessoas que estão com a saúde muito melhor, com o corpo, eu falo, meu Deus, eu preciso ir para academia. Sim. Eu preciso fazer uma caminhada. Mas eu não consigo. Mas eu não fico me auto-sabotando, criticando porque isso e aquilo. Não. Eu sei que eu não estou indo porque eu não quero. Porque se eu quisesse, eu iria. Sim. É uma mentira, a gente tenta se enganar o tempo todo. Tenta. Ou mesmo para ler um livro, ou mesmo para caçar um curso gratuito, ou mesmo para investir num curso na sua formação, né? A gente pegou uma onda também aqui no Brasil, principalmente por conta da internet, e eu sei que isso acontece. É só você trabalhar na internet, você não precisa mais de faculdade. Eu sei porque eu sou da área da docência. Eu sou dos bastidores de uma faculdade. Né? Eu trabalho com o MEC. E aí você vê que, na verdade, a gente está tendo os jovens não estão indo mais para a faculdade porque não precisam mais de diploma na cabeça deles. É igual na minha época, quando eu fazia jornalismo, começamos em 80 e poucos. E aí eu finalizei com 20 formados. Isso em 2011. Né? Comecei em 2008, me formei em 2011. Porque veio a PEC da não obrigatoriedade do diploma de jornalismo. Então, 60 e poucos alunos ali, eles estavam pelo diploma. Eu não, eu estava pelo conhecimento, para aprender. E foi a melhor coisa que eu fiz. O jornalismo, ele me abriu portas assim infinitas. E eu digo, quer trabalhar multipotencial, faça jornalismo. Ele é a base para toda e qualquer coisa que você vai fazer na sua vida. Jornalismo é fantástico. É fantástico. É uma faculdade incrível. Então, eu super aconselho quem tá aí, de repente, procurando. Antigamente falava muito administração. Se você tem o viés de empreendedor, você gosta, vai para essa área, né? Que eu pego muito também jovem, né? Porque como eu dou aula para jovens, vem muito também aqueles que querem desenvolver uma carreira. Aí fala, professor, me procura às vezes pais, olha, meu filho tá um pouco perdido. Eu não faço o trabalho do RH, mas eu consigo mentorar e ajudar ele para algum caminho, sabe? Trazer esse despertar, esse né? despertar. Pra ele, né? Exato. Mas hoje em dia a gente vê eles muito perdidos. Muito perdidos, muito. Eu sinto isso, eu percebo isso. Adolescentes que não fazem a mínima ideia para onde ir. E eu acho que também isso vem muito da escola não preparar, por exemplo, a parte da gestão. Tem que vir desde cedo. Perfeito. A gente tem que ser preparado para empreender caso isso seja necessário. Ensinar administração. Gente, eu acho isso. A escola do meu filho teve isso. Eu fiquei tão feliz. Eu falei assim, gente, vale cada centavo que eu tô colocando aqui. Ele teve que fazer um trabalho em que ele teve que apresentar. A escola dele trabalha muito a comunicação desde novinho. Então, desde pequenininho do pré, já tinha que, com 5 aninhos ali, já sabia ler, então tinha que ler o livro, lia 2 páginas, tinha que explicar o que entendeu lá na frente. Então, ele já foi colocado à prova essa questão de se comunicar, né, e de exposição. Acho isso muito legal, a escola trabalhar. E agora, ano passado, na 5ª série, ele fez uma apresentação de empreendedorismo. Olha que demais. Fantástico. Eles fizeram brownies em que eles cozinharam e eles venderam esses brownies para nós, os pais que estávamos assistindo. E eles fizeram uma apresentação de todo o material, quanto foi o custo, quanto que eles estão vendendo o brownie, por que eles estão vendendo margem, gente, eu achei aquilo demais. Tem adulto que não sabe isso. Não sabe. Tem gente que abre, e eu tenho até dó, abre um negócio em casa, e que a gente viu muito isso na pandemia, e eles iam pelo vizinho. Tá cobrando tanto. Não, você precisa, tem todo um processo para fazer a venda de um produto, ainda mais produzido por você, né? Então eu acho fantástico, eu acho que a emenda educacional do Brasil como um todo deveria ser revista.
ser revisitada. Porque se a gente for se espelhar, por exemplo, lá fora, como que é, para mim é básico, todos deveriam ter teatro. Dentro do teatro tem que ter oratória. Porque se a pessoa ela não se comunica bem, expressão, ela não vai conseguir uma boa vaga de emprego. Né? O comportamental tem que ser trabalhado já na escola, sim, né? Eu costumo dizer, nas empresas a gente vê muito isso, eu trabalho com muitas empresas, a gente contrata pela competência técnica e a gente manda embora por conta do comportamento, né? Às vezes a pessoa ela é travada, ela é tímida, mas ela pode desenvolver uma oratória, uma comunicação. Timidez não é uma característica fixa, entendeu? Ser tímido, eu vou ser sincero, eu consigo dar aula. Estar aqui pra mim me gera uma timidez. Eu fui me soltando, pode perceber. Sim. Eu me sinto tímido. Sim. Olha que maluquice isso. É do ser humano, mas eu tenho que trabalhar. Entende? O fato de você ser tímido não quer dizer que você não possa encarar um palco, você não possa dar uma aula. Então tem que revisitar, eu acho que todo esse educacional, eu acho fantástico a escola do seu filho fazer isso. Trazer o empreendedorismo, trazer oratória, comunicação, teatro. Eu acho que tá muito arcaico. Tem teatro lá também. Ah, fantástico, claro. Né? Lá fora, há anos, se tem teatro, esporte. Eles incentivam, né? Por quê? É o lado artístico, o lado comunicativo ou esportivo. Ou do empreendedorismo também. Infelizmente, são só as escolas pagas que conseguem, às vezes, ir mais a fundo nisso. Enquanto que a pública, ela fica ali dentro do quadrado, que a gente já sabe como funciona e quais são as matérias, as disciplinas e como que é trabalhado isso há anos, né? Que tem que ser revisitado. A humanidade mudou. As coisas são cíclicas. Nós mudamos diariamente, semestralmente e anualmente. Como é que tu pode continuar ensinando as mesmas coisas há tantos anos? Os mesmos livros, a mesma enciclopédia? Pelo amor de Deus, não faz mais sentido. Nós temos grandes mestres de obras literárias novas. Nós estamos num outro movimento. Então é preciso, eu acho que olhar tudo isso. E eu acho que o autoconhecimento também deveria entrar, se possível, com certeza, nas escolas. Com certeza. E o autoconhecimento é isso. É você se conhecer, saber onde que você tem mais talento, né? O que você gosta mais de fazer, que você faz e você ou que você aprende e nem percebe que tá aprendendo, né? Você tá ali assistindo uma aula, você fica ali, né? Então, o que você estuda que você nem vê a hora passar? O que você faz que você não sente a hora passar? O teu talento tá aí, já começa por aí. Então, ali você vai trabalhar. Agora, o que você precisa melhorar, que é autoconhecimento, você vai desenvolver, porque tudo é treinável, nada é fixo. O cérebro é treinável. Nós fazemos novos neurônios, nós temos a neuroplasticidade. Sim. A capacidade do cérebro dele aprender, se condicionar e desenvolver novas sinapses, criar novas sinapses, né? A pessoa fala, não, eu não sou boa em comunicação, eu não falo bem. Não, mas é só treinar. Se você treinar, é óbvio que você vai melhorar cada vez mais. É que a pessoa, muitas vezes, ela acha que não é boa naquilo, ela nem tenta. Nem tenta. É porque é a zona de conforto que a gente se coloca. É um caso muito curioso, eu tenho 3 sobrinhos, né? Mais 2 um pouquinho maior, né? O Otávio e a Lavínia. E a gente foi numa apresentação, e realmente era um tema mais complexo, era uma apresentação e tinha uma palestra, enfim, números, e eles tiveram que nos acompanhar. E aí eles estavam inquietos. E aí eu expliquei pra eles, eu falei assim, eu falei antes, né? Eu falei, olha, existe uma coisa chamada expansão de consciência. Eu sei que é muito, às vezes, difícil explicar pra vocês, mas se esforcem pra só ouvir. Porque isso vai fazer a cabecinha de vocês ir trabalhando e se conectando e conhecendo. E é o que a gente faz no dia a dia. Às vezes eu vou em determinadas áreas e palestras e comunicação de cliente que não é da minha zona de conforto. Oratória, comunicação, marketing pessoal, personal brand. Mas vem de finanças, né? Ou outros temas. Mas você ali presta atenção, você ouve, vai ficando tudo no inconsciente, vai ficando guardado. Em algum momento você vai usar. Você vai usar para o seu negócio. Vai. E isso vai te tornando uma pessoa mais inteligente, mais comunicativa, você tem repertório, você vai se sentindo mais poderosa até para poder encarar desafios. Agora, se você só fica no seu mundinho, você não vai conseguir. Então, eu desafio. E eu acho que a internet trouxe muito isso, né? Por exemplo, uma palestra como essa, talvez, um bate-papo como esse, talvez não seja o assunto total da sua audiência, mas com certeza vai agregar algum valor. Claro que agrega. E coisas que a gente trouxe aqui vão gerar insight para essa pessoa. Sim. E às vezes a gente está comunicando algo que ela precisava ouvir. Sim. Eu sempre falo isso. E se eu estou feliz com o que eu faço, se eu estou feliz com o resultado da minha empresa e com os meus resultados como profissional, seja profissional autônoma ou
como funcionária de uma empresa CLT. Com tudo isso que a gente está passando aqui, né? Se eu estou feliz na minha área profissional, onde eu sei fazer dinheiro, onde eu ganho dinheiro, eu vou ter saúde. Por isso que tem tudo a ver. Total, Né? total. Porque o que deixa uma pessoa doente começa sempre na parte emocional. E a frustração é infelicidade total. A pessoa não está feliz. Então ela vai ter um cérebro que não é mais produtivo. Ele vai ter uma descarga muito grande aí de cortisol nessa corrente sanguínea, de adrenalina. Ele vai viver ansioso, ele vai dormir mal. Ele vai ter muita labilidade emocional, então uma coisa leva a outra. E quando a gente está feliz com os resultados que a gente tem como profissional, ou como empresário, ou da empresa, ou do nosso time, isso reverbera em todas as áreas da vida. E para você ter sucesso em tudo isso, você tem que saber se relacionar. É relacionamento, tudo é relacionamento. E para você saber se relacionar, tem que ter autoconhecimento. Então tá tudo ligado. Tá tudo né? ligado. Então, a fórmula já tá aqui pra gente, a gente só precisa pegar e se apropriar dela, né? É isso. Eu costumo dizer que nós, como seres humanos, nós temos, cada um tem o seu manual de instruções, como um produto. É isso aí. Só que a gente às vezes não lê o manual de instruções, nem do produto de casa, quanto mais sobre nós. Então, o que você gosta, o que você faz, como você faz, né? Quais são suas habilidades, dons, talentos, sua espiritualidade, suas crenças, né? Tudo envolve, né? Quando a gente fala, por exemplo, em marca pessoal e a marca integrada, ela começa já na genética, né? 50% do pai, 50% da mãe, a gente vai falando DNA, forma-se a identidade, a essência dessa pessoa, Sim. Começa a falar sobre personalidade, o ambiente em que vive, tudo isso é a construção de uma marca pessoal. E aí você vai trabalhando, mas quanto mais você se reconhece em cada uma dessas esferas, dessas etapas, que é o meu segundo livro que eu estou escrevendo agora pro ano que vem, sobre marca integrada, você vai estar mais próximo do seu propósito e do êxito de estar bem consigo mesmo. E não, aí entra aquela questão, não é somente pelo dinheiro. Não é só pela satisfação de fazer A ou B. É um todo. É um todo. É um todo. E quando você encontra isso, o dinheiro vem. Vem, o dinheiro vem, o amor vem, o relacionamento, A saúde. as oportunidades, a saúde. É um geral, né? Tem muitas pessoas que falam, poxa, eu tenho o dedo podre para relacionamento. Se a gente fosse colocar. Eu coloco isso até dentro da marca pessoal dela e da marca integrada. Você tem dedo podre porque você não sabe quem você é. É isso aí. E o que você quer. E quem você procura. Então qualquer coisa te serve. É isso aí. Você tá aberta para qualquer coisa. E aí, qualquer coisa vai te chegar. Aí rola realmente a tal da curva de rio, o dedo podre. Então até nisso eu trabalho. É igual os clientes. Você Sim. atrai os clientes que você merece. Exatamente. E entra uma outra coisa do marketing pessoal de ser intencional, né? Uma vez, agora, recentemente, uma das palestras, a moça pegou e falou assim, eu quero atingir, ela é uma arquiteta, eu quero atingir o alto padrão do meu segmento. Como que eu faço? Qual que é o conselho dentro do marketing pessoal? Primeira coisa, você tem que revisitar os lugares que você frequenta. As pessoas com as quais você conversa, como você se veste. Porque se você não estiver tudo alinhado, fica muito difícil você conseguir. Tem que ser de E aí propósito. entrou uma questão ali, aí entra a intencionalidade, né? Vamos falar, ela pediu. O resultado quero falar com pessoas de alto padrão para comprar o meu projeto de alto padrão. Aí eu comecei a primeira pergunta, qual academia você faz? Ela falou X. Quanto tu paga? R$99. Falei, tu tá perdendo uma grande oportunidade de se relacionar com pessoas de alto padrão que pudessem, de uma forma intencional, indicar o seu trabalho. Só pelo fato de você malhar com ela e você fazer relacionamento. Aí eu tô falando de network, eu tô falando de netweaving, relacionamento, ampliação de rede. Não vai ser na empresa, não vai ser numa academia de R$99 que você vai conseguir pessoas que vão te indicar, infelizmente, para o alto padrão. É uma realidade do marketing. Eu não tô sendo aquela pessoa, como você é snob. Não é ser snob, é ser realista. Aí minha amiga, eu quero arrumar um namorado, ele tem que ser inteligente, tem que ser bem posicionado, ganhar tão bem Meu quanto Deus. eu e vai. Aí começa aí fora físico, tem que ter 1,90 m, tem que ter olho assim, Gente, cabelo eu assado. homem, meu Deus. Eu falo, não deixa ninguém ver. Aí eu falo, onde você tá indo? Aí sabe o lugar que frequenta? Lugar que mulher não paga, só homem. Que tipo de homem que você tá atraindo pra sua vida que você vai no lugar onde mulher não paga?
vai vir só o homem que tá querendo aquilo que você não tá querendo. É isso aí. Agora, vai num lugar bacana, não vou ficar falando nomes, mas vai num lugar bacana em São Paulo, usa uma roupa bacana, faz um cabelo legal, vai vestir, vai cuidar da sua autoimagem, vai uma consultoria de imagem, estilo, colorometria, cabelo alinhado, vai. Então, as pessoas deixam de fazer o mínimo na empresa, nos relacionamentos interpessoais, na busca de um namorado, numa transição de carreira, e é para isso que a gente existe. Eu falo que existe o personal trainer, existe o personal branding. A gente faz a gestão da sua marca. É fazer o básico bem feito. O básico bem feito. O óbvio. O óbvio. Gente, isso é o óbvio. Mas as pessoas não sabem. As pessoas não sabem. Perdemos a noção do óbvio. Perdemos. Mas nós estamos aqui para ajudar você a recuperar. É a preguiça, da preguiça. A pessoa ela só vai no flow. É isso mesmo. É sobre isso. É sobre isso. Nossa, que programa incrível. Eu Adorei gostei conversar bastante com você. Também estou muito feliz de estar aqui. É um conteúdo muito rico, que percebe, ajuda todas as pessoas, né? Sim. Ajuda o líder, o empresário, ajuda aquele profissional autônomo, ajuda quem está querendo cursar uma faculdade, escolher uma carreira, né? Quem já está ali com seus 40, 50, 60 anos e quer virar a chave. Ou que, de repente, percebeu agora que ele tem ainda tempo de fazer alguma coisa. Porque às vezes chega, eu tô muito velho pra isso. Isso é muito relativo. Vai dos seus olhos, né? É uma desculpa só pra ele dizer que não quer sair da zona de conforto. Exato, exatamente. É isso aí. Nossa, eu vou falar uma coisa assim, que eu participo de vários podcasts e entrevistas, e sempre com a temática dentro da minha área, mas foi a primeira vez que eu consegui, eu acho que me expressar de uma maneira tão 360, explorando a minha marca integrada. Você conseguiu extrair de mim coisas que eu vim tão quadradinho, eu falei, já até sei as mesmas perguntas, o mesmo enredo, e você foi para âmbitos e explorou de uma maneira tão bacana. Eu adorei estar aqui, eu fiquei muito feliz. Que legal. Que bate-papo gostoso. Eu espero de verdade que as pessoas que estão nos assistindo, elas consigam sentir isso também, e essa extração de conteúdo e para onde nós fomos. E tudo na base da questão do marketing pessoal, do personal branding, né? Seja de uma migração de carreira, mas como a gente conseguiu trabalhar tudo. Eu achei maravilhoso. Amei a sua condução. Parabéns. Nossa, muito obrigada. Essa devolutiva, assim, subiu os meus níveis de dopamina para gravar o podcast muito. Gratidão. E olha, a gente não combinou nada, né? Não! Quando você me perguntou e falou, vamos falar do quê? Eu falei, deixa comigo. Eu gosto assim. Eu gosto de extrair da pessoa mesmo que ela tem de melhor. E eu gosto de ter profundidade de viajar. Enquanto você fala, eu tô te ouvindo, mas eu já tô pensando, tipo assim, onde eu vou jogar isso? Fantástico. Para tentar trazer para a pessoa o máximo que a gente puder. É o meu conhecimento e o teu sendo colocado na mesa o nosso melhor, o que a gente tem de melhor. Porque isso é agregar. E a gente sai ganhando, porque eu aprendo com você aprende comigo. É uma troca, né? Então eu fico muito feliz. Agora, se fosse uma coisa redondinha, de perguntinha... Anderson, eu não funciono assim. Olha, eu tenho uma oração pessoal, que é uma pequena frase, né, mantra, e eu tenho uma crença. A minha oração, sempre que eu saio ou eu vou atender alguém, independente de onde eu vou, eu falo, Deus, usa-me como teu instrumento para a transformação de uma pessoa que cruzar o meu caminho, e que ela entre e saia de uma maneira melhor. Então, essa é a minha oração todos os dias para Deus, porque eu quero ser usado como instrumento dele nessa transformação, através dos meus conhecimentos. E eu tenho uma crença de que, antigamente, e foi uma grande mestre, que Simone Zaros, que, enfim, das Zaros Escola de Negócios, faleceu agora em junho, e ela falava o seguinte: quando você entra para dar uma palestra, um treinamento, um podcast, onde quer que seja, que pessoas vão te ouvir, nem sempre você vai sair com a sensação de que você falou tudo o que você gostaria, mas você tenha no seu coração que tudo que você falou é porque alguém precisava ouvir. Ouvir, isso aí. Então eu tenho certeza que o que a gente trouxe aqui talvez não seria nem metade do que você ou eu estivéssemos na expectativa de levar para sua audiência. Mas eu tenho certeza que as pessoas que estão em casa, elas precisavam ouvir exatamente o que nós estamos falando aqui. Eu tenho certeza. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Já esteja convidado para voltar. Gratidão. Tá bom? Muito obrigada, viu, Anderson?
E é isso mesmo, nós somos instrumentos para levar para você o que a gente tem de melhor, o que a gente tem de conhecimento que vá contribuir, agregar na sua vida, cada um na sua profissão. Essa é a proposta desse podcast, que também é seu, e é por isso que ele tem esse nome, Agora é a Hora. Lembrando que nós estamos em todas as plataformas digitais. Deixa para mim aqui o seu curtir, o seu comentário, compartilhe esse vídeo, porque isso ajuda muito, não só esse programa a continuar te ajudando, como também ajudando outras pessoas e o canal a crescer. E é claro, se você não é inscrito, ative todas as notificações, se inscreva no canal. Gratidão, até o próximo episódio.